que a gente vai detectar o sinal de mentira nos nossos filhos? E até que ponto isso realmente é importante? A gente vai conversar com o Frederico Matos, que é psicólogo. Ele fez treinamento em diálogo de vozes com o terapeuta inglês Tony Wellett, autor do livro Por que Fazemos o Mal, Transformando a Sombra da Personalidade. E ele é uma pessoa muito especial para falar sobre esse assunto, até porque ele não é só autor desse livro, mas de tantos outros, né? Por exemplo, um último que é sobre as mães, como é que chama? Mães que amam demais. Mães que amam demais. Mães que amam demais encobrem as mentiras dos seus filhos? Costumam encobrir a mentira dos filhos. Finge que nem tá vendo que o filho tá mentindo? Exatamente. Acredita em tudo que ele fala? De preferência, se ele estiver sorrindo e mandando um beijinho, é melhor ainda. Eita, nós. Mas, Fred, é importante a gente prestar atenção e detectar quando o filho ou a filha tá falando uma mentira, mesmo que seja uma mentirinha? Claro. Depende do tipo de relação também que os pais têm e depende do comportamento do filho. Tem algumas mentiras, vamos dizer assim, que são aquelas mentiras para poder ocultar um pouco da intimidade do adolescente, principalmente, né? Porque às vezes os pais dizem que querem saber toda a verdade, mas na maior parte das vezes eles não estão preparados para ouvir o que eles têm para ouvir. Eu me lembro de um caso que eu atendi de uma adolescente, uns 14 anos, que a mãe dela dizia assim, olha, quando você tiver sua primeira relação, eu quero que você saiba, que você me conte, que eu saiba de tudo, como foi, qual a sua motivação, porque eu quero te ajudar, te apoiar, tal. A menina acho que fez uns 15 anos, estava com um namoradinho, tal, teve a primeira relação. Quando ela foi contar para a mãe fez um escândalo, gritou, bateu muito na menina. E aí, naquele momento, ela decidiu. Minha mãe disse, eu confiei que eu poderia ter a ajuda dela, porque era uma conversa normal, assim. E a minha mãe fez um escândalo, contou pro meu pai, me expôs na frente da minha avó, uma coisa assim meio exagerada, sabe? Então, eu sempre digo que se os pais realmente querem ter a verdade dos filhos, eles têm que criar uma relação baseada na confiança. Agora, essa relação, ela é criada desde o começo, desde quando a criança é pequenininha, né? Porque a gente não consegue, de repente, uma relação de intimidade, de confiança de uma hora para outra. Depende, porque, sim, normalmente costuma ser ao longo do tempo, mas às vezes, na adolescência, pode-se criar uma outra relação. Por exemplo, tem pais que não sabem lidar com filhos pequenos tão bem quanto conseguem lidar com um filho adolescente. Às vezes é o contrário. Às vezes os pais conseguem lidar muito bem com a criança pequenininha, quando ela fica adolescente, eles já não sabem mais lidar. E o curioso, né? As mães têm mais dificuldade de lidar com as verdades difíceis, às vezes, do que com os pais. Por quê? Porque parece que a mãe ela tem um grau de expectativa em relação aos filhos e é difícil para ela perceber que o filho tem vontade própria, tem uma personalidade própria. Às vezes o pai consegue lidar melhor com esse tipo de coisa do que os filhos. Às vezes a menina, às vezes a menina vai para o pai e fala, olha, tô namorando, alivia a barra lá com a minha mãe, porque às vezes ela pega no pé e o pai ele já fica com aquela cara, meio que faz uma cara meio difícil, meio de bronca, mas ele aceita melhor. O homem está mais habituado a lidar com esse jogo de verdades e meia-verdades. A mulher, ela já fica mais sentida, né? Bom, como é que a gente vai detectar a verdade ou a mentira nos nossos filhos? Eu recebi um recadinho no Twitter que chamou a minha atenção. Uma seguidora escreveu que achou muito interessante falar sobre esse assunto, porque ela teve problema com o filho dela quando pequenininho e ela descobriu depois de um tempo que ele estava desenvolvendo uma dupla personalidade. E aí eu pensei, dei uma olhada, dei uma lida no quanto esse assunto é até mais sério do que a gente imagina, né? A dupla personalidade já é uma coisa mais complexa, assim, não é um quadro tão comum. E eu diria que é bem difícil identificar esse tipo de situação, porque assim, existem alguns sinais clássicos de mentira que dizem, né? Então, quando a pessoa fala meio que olhando para cima, ela está meio que imaginando, quando ela de repente começa a gaguejar um pouco, quando você pede para contar a história de jeitos diferentes, em dias diferentes, a história vai tomando formatos diferentes. Então, assim, aí você tem como sacar algumas mentiras acontecendo. Mas quando são quadros mais sérios, assim, é bem difícil. É quase como se a pessoa estivesse acreditando piamente naquilo. Que ela vive aquela mentira porque faz parte da dupla personalidade, né? Uma personalidade vive a verdade, a outra vive a imaginação. Exatamente. Agora, é importante a gente detectar para poder agir num caso como esse, né? Eu acho que o maior sinal de que seu filho adolescente está mentindo
talvez seja em você se perguntar como você lida quando ele fala a verdade. Porque se você é um pai e uma mãe excessivamente rígidos e punitivos, a probabilidade dele estar mentindo é muito alta. Porque ele sabe que se ele for jogar real, você não vai reagir bem. Então, a pista maior para saber se o seu filho está realmente mentindo ou não é saber como você costuma reagir quando você descobre e lida com uma verdade. Se você vem com uma punição sem explicação, se você não bate papo, não conversa, não se coloca do lado dele para resolver uma questão, que às vezes é um problema, não é uma mentira boba, é mais complicado. Eles vão mentir mesmo e você não vai descobrir por muito tempo e às vezes quando descobrir é tarde demais. Então, às vezes é melhor criar uma relação de confiança, segurar as pontas, não estourar, não punir sem razão, bater papo, estar do lado, porque às vezes a mentira que ele conta é em relação a algum problema. Por exemplo, às vezes ele está envolvido com colegas que são meio barra pesada. Os pais têm muito essa preocupação com drogas, né? Então, se ele sabe que os pais já vão cortar já a história sem ajudar eles, a probabilidade deles mentirem é grande, né? Então, eles têm que ter o filho um pouco como aliado. Ao mesmo tempo, tem que sustentar a autoridade. Então, não pode ser o amigão 100%. Então, esse equilíbrio entre ser parceiro e ser autoridade é que os pais costumam não conseguir manter. Ou é autoridade demais e nunca tem confiança, ou é parceiro demais e nunca tem autoridade, né? Bom, mas tem que achar esse equilíbrio, a gente tem que aprender a dizer não para os nossos filhos, porque é o maior bem que a gente pode fazer por eles, né? Falar o não, que de vez em quando é necessário. E dizer não de uma maneira correta. Então, falar assim, conversar, porque às vezes os pais têm dificuldade de cortar o mal pela raiz e falar assim, olha, agora não é possível. Por isso, isso e isso. Sempre tem uma boa razão. Porque eu estou com medo, eu estou com receio. Quando você me deixar mais tranquilo, quando você me deixar mais tranquila, eu acho que eu vou poder confiar melhor em você e as coisas podem seguir em frente. Mas agora eu não fico confortável de te deixar voltar 2 horas da manhã, por exemplo. Então não adianta mentir para mim. Porque se a coisa acontecer, vai ter consequência. Então, dizer ou não e dizer por que aquilo está acontecendo, às vezes é puro medo. Então, vale a pena ser verdadeiro. Porque se os pais mentem, os filhos mentem também, né? Isso é bom. Ó, 2 coisas que eu acho que é importante a gente gravar. Se os pais mentem, os filhos mentem. E outra, se você não lida bem com a verdade do seu filho, quando ele te conta a verdade, você entra em pânico, é bem provável que ele minta para você com mais frequência. Eu ainda queria te falar mais uma coisa. Como mãe para você que é mãe, para você que é pai, a gente não é realmente super-herói. Eu li isso no seu livro e achei muito interessante que, às vezes, a gente se cobra muito, né? De agir da melhor forma, de ser a melhor mãe do mundo. Mas como a gente não é esse super-herói, é importante que você busque também os recursos para ficar equilibrado, para ficar equilibrada, para ter tranquilidade para lidar com esse dia a dia e até essas mentirinhas que os filhos às vezes falam mesmo e a gente tentar o caminho. Na pior das hipóteses, de dizer, eu não sei o que fazer. Eu vou pensar, vou conversar com seu pai, vou conversar com a sua mãe e aí eu volto e converso com você melhor. Perfeito. E eu queria deixar o contato do Fred. Ele tem um site que eu gosto muito, tem textos incríveis lá. Quero que você entre e acesse, que é o www.sobreavida.com.br. O livro Mães que Amam Demais é um livro online. As pessoas podem comprar ele pela internet. Sim, no próprio blog tem um link pro livro, então elas podem adquirir, sim. Sobreavida.com.br. E o e-mail é blogsobreavida@gmail.com e o telefone é 0 operadora 11 3813 7937. Fred, obrigada, viu? Obrigado, eu. Como é importante a gente ficar atento, né, aos nossos filhos e muito à nossa condição como mãe, como pai, como educador, e a gente não se cobrar tanto, a gente buscar alternativas de viver melhor.